E vamos para a próxima pauta, agora sim para falar de Enem. Essa prova que aconteceu ontem, né, já tradicional aqui no Brasil. Milhões de estudantes fazem essa prova todos os anos. Sempre tem aquelas imagens, né, do pessoal chegando atrasado, o portão fechando e o pessoal desesperado para chegar. Esse ano a repercussão é um pouco mais séria em relação ao viés ideológico que foi identificado nessas questões. Eu acho até que todo ano é assim, né? Tem um pouquinho, você identifica uma ou outra questão, mas eu confesso, eu baixei a prova hoje à tarde, li ela inteirinha, quase inteirinha, e olha, foi difícil para fazer a seleção das questões que a gente ia mostrar aqui hoje. Porque se você for olhar mesmo com cuidado, praticamente todas as questões têm alguma coisa, alguma palavra, alguma premissa utilizada que te leva a certos valores, certas crenças, certas ideologias mesmo, levadas dentro de um contexto maior, ali falando sobre matemática, português, matemática não tinha, mas português, história, enfim. Então, o que a gente pode trazer disso? Temos uma manchete aí da Revista Oeste que traz justamente isso. O Enem de 2023 exalta Paulo Freire, associa o agro a chuvas de veneno e critica o capitalismo. Eu quero trazer uma primeira questão, que foi a que mais viralizou, acho que nessa reação das pessoas, que é a questão número 89, que fala justamente do agro, e eu vou querer o comentário do Christian Lobauer, que é alguém bem ligado aí a esse setor, conhece bem. Está na tela, olha lá. Questão 89, Christian. No Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. Você vê que aí já tem uma crítica velada, né? Continua e tal, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Há outros fatores negativos, ou seja, outros fatores negativos, né, além desses já citados, como a mecanização pesada. Olha que fator negativo, mecanização pesada é muito ruim. A pragatização dos seres humanos. Não sei o que isso quer dizer. Quem sabe você explica aqui pra gente. Pragatização de seres humanos e não humanos. A violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno, como citado ali na manchete, e a violência contra a pessoa. Aí, os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstram que há e a resposta certa, letra A, cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Vai acabar com a vida o agronegócio. Christian, a palavra é sua. Ai, meu Deus do céu. Renato, tem tanta coisa a dizer que eu vou tentar usar o melhor tempo de melhor maneira possível. Assim, o que nós estamos vendo aí é uma questão dentro de um Enem, mais um capítulo, a ponta de um iceberg, mais um capítulo, uma longa história de horror e de terror, se a gente quiser usar a pauta anterior, que não são tão distantes assim. Eu vou tentar chegar nesse ponto, porque nós estamos no mundo das crenças, não estamos no mundo da ciência. Mundo das crenças. Esse texto dessa questão, a origem dessa linguagem, tudo que está aí, esses termos, camponês, essa coisa anticapitalista, etc., ela vem de um autor chamado Chanayov, que é a referência do autor do texto que está ali na questão, que é a referência bibliográfica de uma revista mesocientífica, uma revista que tem o nome francês, Elité, acho que, enfim. O autor utilizou o Chanayov como referência. O Chanayov, para você ter uma ideia, é um teórico do uso coletivo da terra, soviético, que morreu em 1937. Ou seja, a bibliografia, referência desse sujeito, é uma bibliografia de 100 anos atrás, da União Soviética, da agricultura coletivista soviética. E ele é uma espécie de crítico ao Chanayov, um neo-chayanovismo. E esse tipo de conteúdo é o conteúdo usado nas escolas de ciências sociais, principalmente da geografia, da escola que eu venho, até hoje. A Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de São Paulo, que é uma das referências das ciências humanas, onde está a filosofia, onde está
onde está a ciência política, onde está a geografia, a história, as letras. A história da geografia até hoje é calcada nesse tipo de bibliografia. Então, esse sujeito que fez esse texto, e todos os professores, é que eu quero chegar, os professores das escolas hoje, que são formados geralmente nas melhores escolas, você vai buscar os currículos dos melhores professores, vêm da onde? Pega o professor da USP, pega da Unicamp. A geografia dessas escolas, que tiveram que tipo de formação? Desse tipo de bibliografia. Então, não tem como dar certo. Porque nós estamos falando de uma coisa que não é assim, anacrônica, antiga, ela é bizarra, certo? Bom, o Chico Graziano fez um texto sobre isso, aliás, essa referência foi o Chico Graziano que identificou, que já fez uma crítica hoje e vai fazer outras, porque o Chico Graziano tem um livro importante, chama os mitos do agronegócio, entre eles todos esses mitos que são colocados aí na imprensa, nas escolas, etc., e que a gente não consegue combater. Eu te digo, Renato, eu estou nesse negócio aqui há 16 anos. Eu sou cientista social, mas trabalhei com agronegócio durante 16 anos, na proteína animal, na exportação de suco de laranja, na indústria de defensivos e de sementes. Portanto, eu sou um sujeito de fora. É o que eles chamam de chuva de veneno, hein? Não sou agrônomo veterinário, mas eu fui ver como funciona. Eu vivi dentro. Coisa que esses caras que escrevem, todos esses professores, todos, nunca viram. Então, é isso que... Vamos tentar encontrar soluções. O que a gente tem que fazer? Porque esse é um problema crônico, um problema... Talvez seja um dos maiores problemas brasileiros, porque a formação de mais de uma geração, isso não tem 1, 2 anos, isso tem mais de 20 anos. O conteúdo do material escolar, em relação a vários temas, mas o agronegócio eu conheço, porque existe uma instituição há 2 anos que chama-se De Olho no Material Escolar, que nasceu justamente dessa indignação de ver nas escolas essas coisas que a gente está vendo no Enem hoje, que já vem acontecendo há décadas. De Olho no Material Escolar é o nome da iniciativa. De Olho no Material Escolar, DONME, para quem quiser, que é uma instituição sem fins lucrativos, nasceu da iniciativa de mães e depois se transformou numa instituição multidisciplinar. Já há 2 anos, sabe o que eles fazem? Eles não entram nessa conversa de crenças. Eles levam as crianças e os professores para ver. Para a fazenda. Para as feiras, AgriShow em Ribeirão, Não Me Toque em Rio Grande do Sul, em Cascavel, no Paraná, Luiz Eduardo Magalhães na Bahia. E aí você vê, quando você vê, as crenças, as narrativas acabam. Os empregos criados, a riqueza, a pujança, a felicidade embutida na produção de riqueza de alimentos, que a vocação brasileira está lá para você ver. Os próprios professores, por mais Chanayov que eles tenham na cabeça, eles não se aguentam, porque ele vê aquilo tudo e fala, não é possível que isso existe. Agora, você não consegue, num país como o Brasil, desse tamanho, onde a produção de alimentos e tecnologia está longe dos centros urbanos, 86% dos brasileiros vivem nas cidades. O cidadão, o aluno, Luiz, o aluno, a família brasileira é uma família pobre. O pai e a mãe estão trabalhando para sustentar a família na cidade. Então a gente deveria querer que a solução viesse das famílias, porque não vai vir do Estado, não vai vir do Ministério da Educação, não vai vir do governo de plantão, não vem. É das famílias. Acontece que as famílias são urbanas e não tem condição, todo tipo de condição, não tem condição de formação, não tem condição de ir e ver. Portanto, a solução teria que ser nas famílias, irem às escolas e pedirem, implorarem aos professores, aos diretores das escolas, que façam o exercício de ir ver. Entra num ônibus e vai ver. Não tem ideologia nessa conversa. Não tem partido. Porque é o seguinte, todos os números oficiais demonstram, e o De Olho no Material Escolar tem uma biblioteca, uma agroteca, lançada na Exalc, lá em Piracicaba, onde tem todos os dados, com dados oficiais. Não tem Chayanov no meio. É Embrapa, é Ministério da Agricultura, é o CDE, é produção de grãos, é USDA, até Nações Unidas tem, para todo mundo ficar feliz. É dado. O que esse país ainda é em função da produção de alimentos e da tecnologia, para não estender demais. A tecnologia que ele fala, essa pragatização. Pragatização. Essa coisa ridícula aí, essa coisa de envenenar o alimento. Outros fatores negativos, como a mecanização pesada. Não, então, a mecanização pesada, graças à mecanização e à tecnologia das máquinas, muitas delas produzidas nas indústrias desse país, aqui no Brasil, por brasileiros, desenvolvidas por brasileiros,
empregando gente em bons empregos, Baixando o custo do alimento. baixando o custo e produzindo máquina para a agricultura tropical. Os caras não entendem o que estão falando. Além da questão de máquinas, eu fico na questão da tecnologia, quando ele fala que existe uma conspiração armada. Bota a questão na tela aí de novo, produção. Tecnologizar, né? Escuta, o Brasil só bate recorde sobre recorde em produção de alimento e sem expandir o uso da terra por causa da tecnologia. Sim. Isso é... Não existe Sem isso nada você mais teria mais sustentável. desmatamento, né? No fim das contas. Exatamente. Não existe nada mais sustentável do que isso. Sim. E tudo ao contrário que está escrito. No mundo das crenças, Renato, não tem discussão. A gente não discute religião. Nós não vamos discutir com o Hamas ou com o genuíno se tem direito, porque é religião, a gente não vai discutir. É crença, Sim. é fanatismo. Isso é fanatismo. Uhum. É fanatismo. A gente está só sugerindo o seguinte: vai lá ver. Pega um ônibus, vai na feira e vê o que está acontecendo. E chama atenção a resposta também, né? mesmo, Que é a resposta, entre aspas, correta. Que é o seguinte, ó, demonstram que há um cerco aos camponeses, ou seja, já tem um MST aqui no meio, que é o que eles chamam de camponeses. Detalhe do uso dos termos. Inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Quer matar os camponeses aqui. São muitas questões. Tem uma próxima que eu quero mostrar também, que é a questão 71 da prova azul. Bota aí na tela. Que diz o seguinte, né? Eu vou direto ali para a parte que está grifada, eu não vou ler tudo, né, gente? É evidente que o crescimento do desmatamento tem a ver também com a expansão da soja, né? E aí ele coloca aqui qual é a resposta correta, né? Na visão do autor, o problema central da situação descrita é desencadeado pela flexibilização da legislação ambiental. Desculpa, Luiz. Flexibilização da legislação ambiental. Eu sabia que o Christian ia ser a nossa Existe uma lei que chama-se Código Florestal, que foi debatida no Congresso Nacional por 8 anos, com 200 audiências públicas nos 27 Quem era o estados da relator? federação. O relator era Aldo Rebelo, do Partido Comunista do Brasil, do Partido do PCdoB, né? Que não era nem da bancada do agro, e era de uma visão nacionalista. Ou seja, uma pessoa isenta fez um texto que é a maior legislação ambiental de preservação do planeta. Se você tem uma terra no ambiente amazônico, você tem que preservar 80%. Se você tem um hotel com 100 quartos, você não pode usar 80. É disso que está se falando. E esse cara vem... E ele viajou, né? O Aldo teve esse mérito. Eu participei de várias audiências, ele teve que enfrentar a MST invadindo a audiência. Eu tenho experiência vivida nisso. É um absurdo, isso não é um absurdo, isso é o mundo das crenças, do fanatismo, do cinismo e da canalice, entende? A legislação ambiental, a Frente Parlamentar está tentando cancelar. Nós vamos mostrar aí. Cancelar esse tipo de coisa. Tem que cancelar. Mas é muito além disso que nós estamos conversando. Você citou Aldo Rebelo, Chico Graziano, você também, os três estão no nosso documentário Cortina de Fumaça, que fala desse tema ambiental, indígena, toda essa parte aí do agro, disponível na nossa plataforma Cortina de Fumaça. Fala muito do Alisson Paulinelli, né? Por que não tem uma questão sobre o Alisson Paulinelli, né? Falando, exaltando essa figura brasileira que poderia até ter concorrido aí ao Prêmio Nobel da Paz. Seria a justo gente quer que os nossos filhos, na escola, tenham uma aula dizendo quem foi o Alisson Paulinelli. Quem foi o Alisson Paulinelli? Assista a Cortina de Fumaça que você vai saber. O que é a produção de frutas em Petrolina, em Juazeiro hoje no Brasil? O que é o algodão em Luiz Eduardo Magalhães? O que é a produção de soja no Piauí? Tudo isso o garoto ouve e se orgulha, né? E fala, eu tenho orgulho desse país, eu quero fazer isso da minha vida. Visitar uma empresa de implementos agrícolas em Pompeia, lá na Jato e outras empresas. Enfim, isso dá orgulho. Não, a gente fica vivendo nos anos 60 com essa doutrina das escolas, enquanto a gente marcou já uma geração inteira de 20 anos que tem essa visão de Brasil, quero pegar o avião de ida. Foi criado nas escolas, Renato. É assim que se você destrói o país. E é um ataque... campeão mundial de alto flagelo. Não existe título maior para o Brasil. Isso aqui é o único país do mundo que consegue se autodestruir, né? Na frente de todo mundo. O mundo fica olhando e fala, não faça isso com você mesmo. Sim, e é um ataque direto ao setor que mais dá certo no Brasil, né? Que todos os números aí, se você for olhar PIB, tudo isso, emprego, tá ligado ao agronegócio. Você citou a reação
da Frente Parlamentar da Agropecuária, nós temos aí a imagem de uma nota oficial emitida pela FPA, falando justamente disso, né, de indignação em relação a essa questão, primeiramente, e eles pediram a anulação, acho que de 3 questões, se não me engano, que trazem justamente essas informações falsas, né, como dizem por aí, desinformações sobre o agronegócio. Essa frente, que é a maior que nós temos no Congresso, mais de 300 deputados, mas que nem sempre mostra sua força de uma maneira ali firme e unida, né? Tem muito parlamentar que está ali, mas não é tão aguerrido assim para defender esses interesses. Tem a questão do marco temporal, que a gente fala sempre aqui sobre essa disputa que está acontecendo lá também, mas essa questão agora do Enem pegou muito forte e a reação foi imediata. Vamos passar assim bem por cima de outras questões que eu separei. De novo, gente, se você olhar essa prova de cabo a rabo, ela é uma peça de doutrinação. Todas as questões têm alguma coisinha, umas mais, outras menos. Foi muito difícil fazer essa seleção. Vamos lá, a próxima questão aí fala do quê? De racismo estrutural. E eu tenho que fazer esse disclaimer, né? Óbvio que a Brasil Paralelo entende os problemas graves que temos no Brasil, o racismo, poxa, ninguém pode admitir uma coisa como essa. Mas você sabe do que eu estou falando, você sabe que tipo de linguagem, que tipo de ideologia é colocada e de viés, da forma que é colocado nesse tipo de questão. Então, essa questão aí, que é a questão número, deixa eu ver aqui, número 12, aqui eu estou falando da prova branca. Dificuldades impostas pelo racismo estrutural no país. Próxima questão, que tem ali o texto número 2, que está com o destaque em amarelo. Pode passar a produção para a próxima imagem. Que aí a gente vai falar sobre ideologia de gênero. Tem ali, ó, masculino e feminino são campos escorregadios que só se definem por oposição, sempre incompleta um do outro. São formações imaginárias. Veja só. Outra questão, questão número 9. Aí falando do Comitê Olímpico, né? Que é o lema, né, do Comitê Olímpico. O lema tem sua primeira alteração depois de 120 anos, para ressaltar a solidariedade e incluir a palavra juntos. Porque qual que é o lema, né, dos Jogos Olímpicos? Qual que é a essência dos Jogos Olímpicos? É você superar o adversário, você ser o melhor. Então, esse lema ele era o quê? Mais rápido, mais alto, mais forte. Agora incluíram a palavra juntos. Você vê que é algo também mundial, essa questão toda de você ter uma ideologia ali por trás, né? Próxima questão, número 36. Fala sobre a primeira mulher abertamente transgênero a fazer história nos Jogos Olímpicos. E aí você tem a resposta certa, que é a alternativa B, que fala ali, ó, no texto, os limites do potencial inclusivo do esporte são dados pela dependência de características biológicas padronizadas, ou seja, homem e mulher é uma característica biológica padronizada. Isso é algo muito ultrapassado aqui, segundo a visão dessa questão. Para terminar, questão 75. Nem a torcida do Fluminense escapou. Torcida aí que está feliz comemorando o título. Parabéns ao Fluminense. Vitória no final de semana da Libertadores. E aí, o que tem aqui? A torcida do Fluminense inicia um movimento para mudar a letra de uma das músicas mais populares das arquibancadas. Eles pedem a remoção do termo mulambo imundo, que seria aí um xingamento contra a torcida do Flamengo, né, adversário do Fluminense. E aí seria uma condenação ao preconceito racial. Eu já ouvi uma teoria aqui que esse termo não é bem assim, o mulambo não quer dizer bem isso, não vou nem entrar nessa questão. Mas, enfim, para todos os lados, para onde você olhe, você vai ter alguma doutrinação, algum viés dentro dessa prova, que no fim das contas, Jean Turco, e aí eu queria trazer a sua palavra, isso acaba influenciando também as próprias escolas, né? Porque um dos critérios que as escolas usam para se destacar, para dizer que são boas, são as notas que os alunos têm nesse tipo de avaliação, no Enem. Então, para o aluno ir bem numa avaliação como essa, ele tem que estar com essa visão de mundo, com esses valores, com essa ideologia alinhada com o que é colocado aqui.
Como é que é o efeito em cadeia disso? Como é que você vê isso numa maneira mais macro aí da big picture em torno da educação brasileira? Olha, Renato, conheço muito bem essa questão porque eu trabalho diretamente com isso, né? Além de professor, sou coordenador de um curso universitário e frequento muito, então, os colégios, as escolas e também analiso essas provas de cabo a rabo, etc. Mas vamos lá. Além de compartilhar o que aqui foi já falado por Lobauer, etc., queria dar talvez um pouco de contexto, que é o seguinte. Nós temos que entender que o sistema escolástico moderno, a escola moderna, nasce essencialmente na Alemanha de 1800. Se chama Factory School, a ideia de escola industrial, todo mundo sentado, cada um com sua carteira, aula frontal, a campainha, o relógio, o horário, a divisão em disciplinas, etc. Este modelo de escola nasce na Alemanha em 1800 para fazer o quê? Expressamente porque tinha problemas de desertores nas guerras entrepreendidas pela Alemanha, e aí eles queriam combater exatamente esses desertores, evitar que as pessoas parassem de lutar a guerra em nome da Alemanha, da Prússia na época. Então, queria se instilar na mente das pessoas o nacionalismo, ainda mais numa época do nascente Estado-nação. O mapa que nós hoje conhecemos do mundo, que é dividido basicamente em países, em estados, não foi sempre assim. Inclusive a Alemanha e a Itália têm um processo de unificação chamado mais recente da Europa Ocidental. Então a Itália tem seu processo de unificação de 1870 e a Alemanha 1880. Pense, por exemplo, como a Alemanha se fala com termos diferentes em diferentes línguas. Aqui se fala de alemães, em inglês se fala de Germany, em italiano se fala de tedeschi, etc. Tal. Por quê? Porque estes nomes derivam de vários povos diferentes daquele território que nós hoje chamamos Alemanha. Naquele território, até sua unificação, tinha mais ou menos mais de 500, entre aspas, estados diferentes, que depois foram unificados. Então precisava criar a ideia de Alemanha e colocar isso na mente das pessoas. E qual é melhor faixa etária para fazer isso, senão as crianças? E qual lugar melhor para fazer isso, senão a escola? Então a escola atual, moderna, nasce para criar o súdito obediente. É isso que é. Alguns países conseguiram se libertar um pouco disso e colocar no meio algumas disciplinas profissionalizantes, úteis, práticas à formação do indivíduo, da criança, do jovem, etc. Outros ficaram ainda nessa de lavagem cerebral, de doutrinação, de uniformização das massas, de nacionalismo e de, hoje, num país democrático, aqui no Brasil, se fala de cidadão, cidadania, espírito crítico, são todos, na verdade, jargões, que no fundo, quando você vai olhar na prática, significa lavagem cerebral. E você vê isso, neste caso, de forma nítida, mas é um dos casos, é a ponta do iceberg, na verdade. Por quê? Então, o objetivo deste tipo de prova é exatamente uniformizar, ter um controle total do conteúdo no território nacional todo. Porque, evidentemente, como você falou, e como todo mundo sabe, e não é novidade, o Enem é assim desde sua criação e outras provas também. O que acontece? As escolas têm que se adequar a isso, inclusive com as diretrizes curriculares nacionais, etc. Então, se você for olhar os livros de seu filho nos colégios, é isso que é. Né? E o objetivo é exatamente este: criar o súdito obediente, com eufemismos de cidadão, consciência, conscientização, etc. Mas é isso que é. E atenção, existe, talvez vamos mostrar depois, não sei, Renato, mas assim, existem algumas coisas que são subjetivas, claro, mas existem também algumas coisas que são objetivas. Então, mais que denunciar assim o viés, eu queria eventualmente depois, se você se quiser, etc., mostrar como muitas dessas perguntas e a alternativa considerada correta são tecnicamente erradas, objetivamente erradas. Não se trata de viés, se trata de erros técnicos. Se nós continuarmos a debater isso e lutar isso como viés contra outro viés, não sairemos nunca dessa. O ponto que o problema não é o viés é até impossível de notar. O ponto é que tem erros técnicos objetivos
Essas questões sobre a destruição, por exemplo, do bioma, dos animais, do plantio, deflorestamento, etc. Tudo isso, a chegada da fronteira do agro, o aumento, etc. Todas essas são questões objetivamente erradas, com dados, com números, inclusive dados e números do Banco Mundial, da ONU, da FAO, etc. Isso não é objeto de opinião. Então, essas perguntas, muitas e alternativas, são objetivamente erradas. Adriano, eu sei que você tem aí até algumas imagens para embasar isso. Você tem razão, não é uma questão de viés, né? É uma coisa objetiva. A produção está aqui no ponto, você pode ir puxando Obrigado. esses Então, por exemplo, temas se e puder falando. começar pela pergunta 78, se puder mostrar a produção primeiro a pergunta 78, aí mostra este dado aqui. A pergunta 70, desculpem, a pergunta 70 mostra o seguinte: alternativas logísticas estão servindo de instrumentos que ativam os mercados especuladores de terra nas diferentes regiões. Também não vou ler tudo, mas que fala de denunciar o avanço da cultura da soja na região e, com ela, a retomada do desmatamento. É evidente que o crescimento do desmatamento tem a ver também com a expansão da soja, porém atribuir a ela o fator principal parece não totalmente correto, etc, etc. Bom, qual é o problema dessa pergunta? Primeiro, que nós temos, como a produção estava mostrando, o gráfico sobre desmatamento. O gráfico sobre desflorestamento global diminui desde 1990 de 50%. É claro que existem, exatamente, obrigado, existem regiões do mundo onde diminui mais, outras onde diminui menos e outras onde não está diminuindo ou está até aumentando. Mas em termos globais, estes são os dados. Ainda, o gráfico que eu mandei sucessivo mostra que hoje, por exemplo, a distribuição da terra no Brasil, cerca de 65% ou 66%, segundo outros dados, do território brasileiro é preservado com a vegetação natural. E só 7%, cerca de 7%, é claro que esses dados oscilam, depende, varia de ano para ano, etc., é destinado à agricultura e 23% a pastagens. Ainda, como foi muito bem mostrado aqui, falado por Lobauer, por exemplo, esse avanço da tecnologia, o gráfico sucessivo que mostra como nós ganhamos desde 2000, de 2000 até hoje, 2023, nós ganhamos um Chile em a área dedicada acontece com a agricultura, vamos mostrar. Isso é devido ao quê? A melhora da tecnologia, da inovação, tanto criticada, quando isso faz com que a agricultura e a pastagem seja mais eficiente e aí se desmate menos, se ocupe menos terra. E os dados mostram isso. O gráfico sucessivo mostra que é um fenômeno global, né? É um fenômeno global, todos os países, todos os continentes estão passando por isso, por uma diminuição de terra utilizada para agricultura e para pasto. Alguns estão mais estagnando, outros estão diminuindo mesmo, ok? Mas ao nível global já está diminuindo. Aqui vocês conseguem ver também o Brasil. Em laranja, a segunda curva em cima, que aumentou, e a partir dos anos 2000 está estagnando, ou seja, não está aumentando mais a área destinada ao uso agrícola e de pasto, é o Brasil. E outros países está até diminuindo, geralmente são países mais ricos. Em países ricos está até diminuindo, mas já em países até tirando a média, não está avançando mais. Né? Então essas são boas notícias, enquanto, por outro lado, o gráfico sucessivo, e termino, e me calo sobre essas perguntas, se quiser tem outras, mostra que ao nível mundial, nós já passamos do pico de terra utilizada para fins agrícolas. Ou seja, hoje este gráfico é sensacional. Este gráfico deveria estar na prova. Este gráfico deveria estar em todas as capas dos jornais do país e do mundo, na verdade. Mostra o quê? Que nós hoje produzimos mais com menos. Mais agricultura, mais produtos agrícolas, com menos terra. Então não é verdade que a terra destinada para fins agrícolas vai aumentar exponencialmente. Aumentou exponencialmente, mas vai depois se reduzir. Essa é uma boa notícia e é devido à tecnologia, à inovação. E o que se passa muitas vezes na sala de aula é diretamente o contrário, mentira, erro, objetivo técnico, ou uma mensagem indireta como se fosse o contrário, gerando alarmismo, fazendo terrorismo psicológico em cima de crianças, gerando ecoansiedade, quando os dados, na verdade, são muito positivos. E que, inclusive, batem perfeitamente com a teoria econômica, que mostra isso. Que é normal que no começo você use mais recursos naturais, mas depois isso gradualmente diminui
até ter um impacto menor. E outras perguntas que também são objetivamente erradas, né? Não sei se quiser deixar falar os demais e depois eu volto. Tem alguns erros técnicos mesmo, né? Na pergunta número 52, na pergunta número 89, se não erro, 89, exato. Não, acho que deu para ter uma bela ideia. E como eu disse, foi difícil fazer a seleção. Quem tiver interesse, acho que deve baixar essa prova. Prepare o estômago mesmo, porque é forte o negócio. E dá para a gente fazer, tem que saber até a gente faça isso, hein? Um programa específico para destrinchar essa prova. Vai ter a outra prova, né? Mais para frente, em outro final de semana. E eu acho que a reação não foi à toa. As redes sociais estavam cheias desse assunto hoje.